O debate sobre a redução da maioridade penal em discussão pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vem ganhando cada vez mais espaço na periferia. Nesta terça-feira, moradores do Jardim São Luís se encontraram no espaço Comunidade para dialogar sobre o assunto. O encontro faz parte da série de atividades proposta pelo Coletivo de Formação Política Catu. Givanildo Manuel, conhecido como Giva, militante do Tribunal Popular da Terra, foi o convidado para falar sobre a temática. Giva enfatizou a importância do debate ser feito na perspectiva política e não no âmbito jurídico. Esse debate ele sempre é colocado no âmbito jurídico, né? E não é no âmbito jurídico que a gente vai encontrar respostas para que esse debate, de tempos em tempos, ele se coloque, né? Ele está colocado no âmbito político, né? Então a gente precisa entender, né, de onde é que a gente está falando, de onde que a gente está fazendo esse debate. Porque se a gente não entender isso, a gente vai continuar dizendo, olha, que a redução vai retirar direitos, que a redução isso, que a redução aquilo. E que é verdade, é tudo muito verdade, né? Mas que tem uma lógica, né? Que é a lógica do próprio sistema, né, em que a gente se encontra nesse contexto histórico, né? Então entender isso é muito importante. Entender mais do que isso, né? Entender a nossa relação com a criança e com o adolescente é muito mais importante, porque a gente se localiza nesse debate a partir disso, né? É uma política de ódio, né? Que é alimentada pela política do medo, né? Porque essa política ela sobrevive a partir da política do medo, né? E não é do medo dos ricos, né? Porque os ricos estão cagando e andando, estão com seus condomínios, estão com seus seguranças, né? Estão garantidos. Na racionalidade de uma sociedade, né, e no conceito da política, diz o seguinte, que uma política ela só pode ser avaliada depois dela ter sido executada, né, uma lei, né, durante uma geração. Uma geração são 20 anos. Por que 20 anos? 20 anos é o tempo que você forma uma geração que pode formar outra geração, certo? Então, no terceiro ano do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente já estava sendo atacado. E o Estatuto da Criança e do Adolescente foi também aprovado num momento muito peculiar. Qual era o momento? O Collor, que é uma outra coisa que a gente precisa entender. Quem que era o Collor? O Collor era o cara que, de forma desorganizada, queria implantar o neoliberalismo no Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente dizia exatamente o contrário do que o Collor dizia. Dizia exatamente o contrário. O Collor dizia Estado mínimo, o Estatuto da Criança dizia Estado máximo. Então não fazia sentido. E por que o Collor aprovou então? O Collor aprovou porque já tinha a Casa da Dinda, já estava balançado aqui, e ele ia ter a cúpula mundial dos governantes para debater a infância em Nova York, lá na ONU. E o Collor ia tomar um pau. O que o Collor faz? Tomando pau interno, tomando pau externo, vai lá e aprova o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, né, não tinha intencionalidade nenhuma de implantar uma legislação, uma estrutura que pudesse respeitar, que pudesse acolher a infância de uma outra forma, filhos dos trabalhadores de uma outra forma que foi acolhida até então, né? E aí a gente tem diversos momentos históricos muito importantes, né, que foram acontecendo contrários ao direito da criança e do adolescente. Aqui a FEBEM foi sempre isso. De 98 a 2001, a gente lutou contra os grandes complexos, intensamente, né? Porque a gente já lutava intensamente contra os grandes complexos, né? Quando o Alckmin assume o poder no lugar do Covas, qual é uma das primeiras propostas que o Alckmin faz? Redução da idade. Como ele via que não tinha condições políticas naquele momento, o que ele propõe? Não redução. A gente aumenta o tempo de internação dos adolescentes. Que é redução, né? Do mesmo jeito. A idade para responsabilidade penal no Brasil não é reduzida. Os meninos saem do sistema FEBEM, ou Fundação Casa, e está indo para o sistema prisional. Hoje a faixa etária é de 18 a 29 anos. Quem está no sistema prisional. Nós somos dependendo de como você pensa o sistema prisional, você é o terceiro, aqui o Brasil é o terceiro ou quarto país a mais encarcerar no mundo. Bom, tem uma lógica do encarceramento em massa. Qual que é a lógica do encarceramento em massa? Você precisa encarcerar jovens.
Por que você precisa encarcerar jovem? Porque jovem está no seu potencial produtivo e criativo. É isso. Certo? Potencial produtivo e criativo. E aí você encarcera quem? Você encarcera os indesejados da sociedade. Você encarcera os negros, você encarcera os indígenas, você encarcera os brancos, filhos da classe trabalhadora. É isso. Então ela acaba, nesse processo de encarceramento da infância, também a FEBEM ela é impactada por tudo aquilo que estava sendo vivido na ditadura, né? Porque os meninos na FEBEM, dos infratores, os meninos eram torturados, e as torturas que aconteciam contra os adultos, né, foram levados para as unidades da FEBEM, que até hoje persiste, está lá, né? Os meninos estão sendo torturados aqui do lado, aqui, né, no Jardim Ibirapuera, ali naquela unidade, estão sendo torturados em qualquer outro lugar, seja tortura física como tortura psicológica, né? E é dessa época que se constitui esse olhar, né, de que as pessoas encarceradas têm que ser torturadas, né? Quando o Alckmin ascende ao poder, o Alckmin aceita isso, implantar a política de tolerância zero. Aí se você pega, desde que o Alckmin assumiu até hoje, o sistema carcerário aumentou em 3 vezes a sua população. E aí, qual é o pulo do gato nessa história? O pulo do gato nessa história é que em 2006, a campanha presidencial, que é entre Lula e Alckmin, né, a política de segurança pública é central. E o Lula assume a política de tolerância zero através das UPPs, né, que foi implantado no Brasil todo. Certo? Isso é muito importante a gente ter claro isso. Por que eu falo que o debate é falsete? Porque tem um projeto de Estado que está sendo construído. Quando a gente está discutindo o jurídico, a gente não está discutindo, né, o que está posto de fato nesse processo de encarceramento. A gente vai ter os presídios privatizados. A gente já tem as unidades da FEBEM, boa parte privatizada, né?